boa tarde a todos. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilos? Tudo bem, então sejam bem-vindos aí a mais uma sessão, a mais um webinar. Como de costume, vamos fazer o teste de áudio aqui, então vou pedir por gentileza para vocês usarem a ferramenta da mãozinha aí para eu identificar que vocês estão me ouvindo. Por favor, então levantem as mãos aí, tá? Muito bem. Casa cheia hoje novamente, então bastante gente aí querendo ganhar o inversor. Beleza. Isso aí. Então, vamos dar início a mais uma sessão aqui, já estamos dentro do horário, tá? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Vocês que estão participando aí da semana da Webinar Week da Fronius, a todos aqueles que participaram das outras semanas também, na lista aqui tem muitos nomes recorrentes, tá? Então, parabéns aí para quem tem conseguido acompanhar os nossos conteúdos. A gente está indo agora para a quinta semana, para a sexta semana já, né, de conteúdo. Então, quem conseguiu acompanhar desde o início aí realmente está se capacitando bastante, está adquirindo bastante informação, bastante experiência aí, tá? Então, só para a gente retomar aqui o nosso conteúdo, né? A semana começou aí na segunda-feira o Thiago falando do Smart Meter, tá? Então ele apresentou o Smart Meter. Foi legal, né? Que na semana passada, nas últimas 2 semanas, a gente sorteou o Smart Meter. Então, quem ganhou o Smart Meter aí e acompanhou o treinamento, o webinar na segunda-feira, já aprendeu aí como utilizar e quais são os grandes benefícios aí desse equipamento, tá? Então, na segunda-feira o Thiago falou do Smart Meter. Hoje a gente vai falar do SolarWeb, que é o sistema de monitoramento, né, o software de monitoramento dos inversores da Fronius. Então a gente vai falar um pouquinho da plataforma, umas questões mais operacionais, né, como você criar o seu usuário, criar a instalação, níveis de acesso. No final a gente vai fazer um exercício aí, tá? Vocês vão poder fazer aí de casa ou da empresa, seja onde vocês estiverem, vocês vão poder acompanhar isso aí também. E amanhã, né, como sexta é feriado, amanhã vai ser o nosso último dia aí da semana. É, o, a gente vai fazer a apresentação com o Daniel Lírio e o Ariel, eles vão apresentar aí uma visão nossa com relação aos otimizadores, né? Muito tem se falado aí de microinversores, otimizadores. Então a gente vai diferenciar um pouco, né, o que é a aplicação com Fronius, as diferenças aí para as aplicações com os otimizadores microinversores, tá? Então para quem atua aí no mercado, e a gente recebe muito essa dúvida, né? Então amanhã vai ser um dia bem bacana aí, tá bom, pessoal? Lembrando que essa semana a gente tem o sorteio do inversor, tá? Então, para quem participou na segunda, quem está participando hoje e vai participar amanhã também, a gente vai sortear um inversor amanhã no final da apresentação. Então, só lembrando aí as regras, né? Vocês vão encontrar as regras lá nas nossas redes sociais, no LinkedIn da Fronius, no Instagram da Fronius. É importante que vocês assistam a todos os webinars aí. Então, quem está falando com vocês aqui é o Vitor Vone, tá? Então, eu sou do time de especialistas aí da Fronius, participei de outras sessões aí também ao longo dessas semanas. Então, conversei com vocês aí de automação. Semana passada eu falei dos protocolos de comunicação, tá? E quem está me acompanhando hoje aqui é o Luciano, tá? O Luciano do Suporte Técnico. Então, o Luciano vai dar um oi aí para vocês. Ele é uma das nossas feras aí do Suporte Técnico. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando aí dessa maratona de webinars e aproveitem bastante para tirarem suas dúvidas. Abraço e bom webinar a todos.
É isso aí. Valeu, Luciano. Então, o Luciano vai acompanhar a gente aqui, ele vai fazendo alguns comentários ao longo da apresentação também. Vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas no chat. E também o time de especialistas da Fronius está presente, tá? Então, o Daniel, o Ariel, o Thiago também estão online aí ajudando a responder as perguntas que vocês têm participado bastante. Então, isso é muito bom, tá? Continuem mandando as dúvidas aí. E aí, mais ao final da apresentação, a gente traz esse pessoal aí para fazer algum comentário, trazer alguma dúvida aí que mais se destacou aí, que o pessoal perguntou bastante. Tá bom? Então, isso aí, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Então, a gente vai falar hoje, né, da plataforma de monitoramento da Fronius, tá? Que é o SolarWeb, tá? É uma plataforma gratuita para quem já conhece, né, sabe que é uma plataforma bem simples de se utilizar, é bem intuitivo, a interface é bem amigável, tá? A gente colocou aí como exemplo, né, que você pode visualizar tanto num computador, num notebook, como num smartphone, num tablet. É um software aí multiplataforma, tá? Então é muito versátil e é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta que já vem inclusa com o produto, tá? Então a gente vai dar bastante ênfase nos aspectos aí, nos benefícios de vocês utilizarem o SolarWeb, tá? Então, quais são os grandes benefícios, né, de você utilizar uma solução de monitoramento, uma solução como o SolarWeb, né? Primeira coisa é o próprio monitoramento, né? O monitoramento é um grande benefício, porque você vai ter condições de saber o que está acontecendo com o seu sistema, você vai ter condições de saber quanto você está gerando de energia, a performance do seu sistema, o seu consumo. Então é sempre importante, né, você ter uma noção daquilo que está acontecendo ali na sua instalação. Um segundo ponto importante aí é, a análise, né? Então você vai ter a capacidade de fazer uma análise aí do que se passa no seu sistema. Então é muito importante naquele momento em que você identifica que tem algum tipo de anomalia ali no seu sistema, né? Que ele está se comportando de forma diferente daquilo que você projetou. Então, através dessa análise, né, você consegue identificar, por exemplo, falhas, erros no sistema, tá? Então, você consegue comparar também, por exemplo, performance entre instalações, né? Então, eu fiz um projeto numa determinada região e montei um projeto numa outra determinada região. Eu consigo fazer comparação, qual projeto está se destacando mais, qual está apresentando uma maior eficiência, por exemplo. Então, é bem importante, né, vocês entenderem como vocês fazem essas análises, tá? Ao final, quando a gente abrir aqui o SolarWeb, eu vou mostrar para vocês algumas formas, né, de você olhar para o monitoramento, né, olhar para os gráficos e identificar alguns pontos importantes, aí, alguns pontos interessantes, tá? E o terceiro benefício aí é a possibilidade de você ofertar um serviço proativo, né? Como assim um serviço proativo? Porque se você tem na sua instalação, né, aquele projeto que você executou, você tem como monitorar aquele projeto remotamente, se você identificar algum tipo de problema, você pode ofertar para o seu cliente um serviço, uma manutenção, uma limpeza de módulos, por exemplo, ou um retrofitting na instalação. Às vezes a instalação está antiga, está apresentando algum tipo de problema. Tudo isso você pode identificar através das análises aí do SolarWeb, tá? Então, é importante vocês saberem interpretar os dados que vocês extraem ali do SolarWeb para que vocês possam ofertar esse serviço proativo. Isso é um grande benefício para vocês, né? Porque é uma ferramenta, quase como uma ferramenta de vendas aí, ok? Lembrando também, né, que o nosso monitoramento ele já está integrado no inversor, então não é necessário você ter um hardware adicional. A gente tem falado isso praticamente em quase todos os webinars aí,
tá? Então, todos os nossos inversores, eles já vêm com essa placa, né? Com exceção do Ecolite, né? Que a gente falou lá nas primeiras semanas, mas todos os inversores da linha já vêm com essa placa de monitoramento, né? Que é o Data Manager, onde você vai fazer a comunicação com o SolarWeb, tá? Você vai conectar o seu inversor online e vai fazer a comunicação com o seu aplicativo de monitoramento. O Smart Meter também pode ser adicionado a esse monitoramento, tá, gente? Como eu comentei, a gente falou na segunda, ele pode ser adicionado a esse monitoramento para que você enxergue também o consumo da sua instalação, não somente aquilo que você está gerando. Você vai enxergar também o consumo das suas cargas, tá? E esse software, né, mais uma vez ressaltando, é uma ferramenta gratuita, tá? Então vocês vão poder acessar o SolarWeb através do portal aí, né, www.solarweb.com ou pelo site da Fronius, tanto faz pelo seu computador ou smartphone, ou você pode baixar um aplicativo também, no caso do smartphone, que é o Fronius SolarWeb, tá? Então também está disponível aí na loja Android ou na loja da Apple, tá, pessoal? Então, primeira coisa que a gente vai falar é sobre como você se registra no SolarWeb, tá? Como eu crio a minha conta no SolarWeb. É muito simples, tá, pessoal? Vocês vão entrar no site lá que eu falei, né? solarweb.com. Vocês vão clicar ali em login e aí você vai selecionar ali o registrar agora, né? Se você não tiver uma conta ativa no SolarWeb. Então você vai escolher um e-mail lá, tá? O seu e-mail, você vai colocar os seus dados, vai pôr uma senha, o seu endereço, tal, e pronto. É só isso. A partir desse momento você já está registrado no SolarWeb, tá? Eu recomendo que todos vocês façam esse registro aí, que todos vocês tenham uma conta no SolarWeb. É totalmente gratuito, não tem nenhum custo adicional, tá bom? Muito bem. Então, após você fazer esse registro, né, você vai lá e faz o login para confirmar que tá tudo certo, tá? E aí, já vou dar uma primeira dica aí para vocês, tá? O SolarWeb, ele é gratuito, mas ele possui duas versões, tá? Ele tem a versão clássica, tá? O SolarWeb Classic, onde você vai ter essas características que eu estou mostrando aqui no primeiro quadro, tá? Então você vai poder fazer o monitoramento da data atual e puxar até 3 dias de histórico, tá? Você vai poder monitorar a sua produção atual, seus ganhos, conforme vocês estão vendo nessa imagem aqui embaixo. Depois eu vou mostrar mais a fundo cada uma dessas caixinhas, cada uma dessas informações que vocês estão vendo aqui nessa imagem da página, tá? Você vai poder fazer a atualização do inversor, atualização remota, né? Que a gente mostrou isso na semana passada, né? No webinar de comunicação, como você atualizar o seu inversor remotamente. Você vai poder receber mensagens e relatórios automáticos aí do seu sistema no número que você cadastrou lá na sua conta, tá? Então, isso é o SolarWeb Classic, tá? Mas o SolarWeb, ele tem uma versão Premium também, tá, pessoal? Essa versão Premium, ela vai fazer tudo que a versão clássica faz, porém, ela vai fazer algumas coisas a mais, tá? Então, você vai ter acesso ali a uma aba de visualização e análise, né, para você visualizar todo o histórico do seu sistema, não só os últimos 3 dias. Você tem alguns relatórios padronizados, mas que podem ser editados. Então você pode compor ali o relatório de como você quer, como que você quer receber ele e tudo mais. Então ele tem algumas características, algumas funções adicionais aí à versão clássica, tá? E aí eu já vou dar a primeira dica aqui, pessoal. O SolarWeb Classic é a versão gratuita. O SolarWeb Premium, ele é pago. Porém, para o Brasil e exclusivamente para a Fronius do Brasil,
a gente conseguiu com a nossa matriz na Áustria e o SolarWeb Premium está gratuito por tempo indeterminado ou por tempo limitado, tá? Então, estou dando uma dica para vocês. Façam o cadastro no SolarWeb. Quando você faz o cadastro, automaticamente você já tem acesso à sua conta na versão clássica, tá? Façam o upgrade para a versão Premium, tá? É gratuito só para o Brasil e isso vai ficar por um período que a gente ainda não sabe, tá? Então, quanto antes vocês puderem fazer esse upgrade, melhor, tá? Então, já estou dando essa dica aí para vocês, tá, pessoal? Então, prometam uma coisa para a gente aí, que assim que terminar o webinar, vocês vão entrar lá no SolarWeb. Quem já tem, tranquilo, ok, só faz o upgrade para o Premium. Quem não tem, cadastra a conta e faz o upgrade para o Premium, tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar lá, depois que efetuaram o login, vai ter um botãozinho lá, upgrade para a versão Premium. Ele vai adicionar no seu carrinho de compras, como se você fosse fazer uma compra. Só que quando você for finalizar essa compra, o valor lá vai estar 0 euros, tá? Então é gratuito, vocês não vão pagar nada por esse upgrade, tá? Então, utilizem a ferramenta da mãozinha aí, me mostrem que vocês vão lembrar de fazer isso assim que a gente terminar o webinar aqui, tá? Então, levanta a mão aí para eu saber que vocês vão entrar no SolarWeb e vão fazer o upgrade. É isso aí, ó. Bastante gente está erguendo a mão aqui. Então, essa é uma dica bem legal, pessoal. Isso é exclusivo aqui para o Brasil, tá? Então, depois que passar o período e a Fronius começar a cobrar pela versão Premium, vocês vão. O cara que não fez o upgrade, ele vai ficar chateado, vai falar, pô, mas eu queria fazer, tá, mas agora você vai ter que pagar. Então, façam isso assim que a gente finalizar o webinar aqui, tá bom, pessoal? Legal. Então, primeira dica legal, hein? Olha só. Então, essa semana, além de sortear inversor, a gente já está dando SolarWeb Premium aí também na faixa para vocês, tá? Então, façam isso aí, assim que a gente finalizar aqui o webinar. Muito bem. Próximo passo, tá, pessoal? Então, cadastrei a minha conta, fiz lá o upgrade para a versão Premium, aí finalizei lá a minha instalação, né? Instalei o meu inversor. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma instalação na minha conta. Então, eu vou pegar os dados lá da minha instalação, né? Vou pegar o endereço onde está instalada essa usina, onde está instalado esse inversor. Eu vou precisar dar um nome para minha instalação e eu vou precisar também pegar um número que é o que a gente chama aqui, que é o número do data logger, né? O número da fonte de dados, que é o número do data manager, não é o número de série do inversor, é o número do data manager. Esse número você consegue visualizar tanto pela placa, né, abaixo do inversor, quanto pelo display, tá? O display do inversor, ele também mostra esse número aí do Data Manager. Normalmente ele começa com 240 ponto, uma sequência numérica, tá? Então é muito simples, vou adicionar. Isso é o que vai fazer a conexão daquele Data Manager com a sua instalação aí no SolarWeb, tá bom? Então, efetuei o login, adicionei a minha instalação. Vou adicionar os dados aqui. E aí, logo em seguida, vou fazer o registro do meu produto, tá? Esse registro do produto é onde eu vou fazer também o registro lá da garantia, tá? Aí eu vou precisar do número de série do meu inversor. O meu número de série, vocês já viram aí onde vocês identificam, né? Mas é na plaquinha lá do inversor ou também via display, tá? Então aqui é onde vocês vão fazer o registro. Então percebam o seguinte, que para eu fazer todo esse procedimento de adicionar o meu inversor na instalação e também registrar para garantia, né? Eu não preciso que o meu inversor esteja online, tá? O meu inversor não precisa estar online. Tem gente que fala assim, mas eu não registrei o meu inversor porque onde ele está instalado não tem Wi-Fi, não tem cabo de internet, não tem problema, tá? Para vocês fazerem a extensão lá da garantia, basta vocês inserirem os dados aqui e aí já vai imprimir
o certificado, tá, de garantia. Então, não é necessário que vocês tenham internet, Wi-Fi, cabo no local onde o inversor está instalado, tá bom? Então, esses são os passos. Então, só relembrando, fizemos o cadastro, o login, ok? Fiz o upgrade para a versão premium do SolarWeb, ok? Adicionei a minha instalação e registrei o meu produto, registrei o meu inversor. Pronto, tá ok. Assim que você ligar o seu inversor na internet, ele já vai começar a subir os dados aqui para o SolarWeb, tá bom? Muito bem. E aí, dentro do SolarWeb, né, a gente trabalha com alguns tipos de usuários, tá? E esses usuários, eles vão ter algumas funções ali, tá? Então, como é que vai funcionar, tá? Então, imagina o seguinte, quais são os tipos de usuário que a gente tem? Primeiro, a gente vai ter a nossa instalação, tá? Essa instalação, ela vai levar dados para o nosso SolarWeb, tá? Então, o nosso inversor vai enviar os dados, o Data Manager vai enviar os dados para o SolarWeb de monitoramento. E dentro da minha instalação lá no SolarWeb, eu posso ter até 3 tipos diferentes de usuários, cada um com a sua função. Então, eu posso ter um proprietário, que vai ser um dos e-mails lá que eu criei, um convidado, e posso ter um supervisor, tá? Você pode ter mais do que um convidado, mais do que um supervisor, tal. Mas aqui só para exemplificar quais são os tipos de usuários que a gente tem, tá? Então, o que, que vai acontecer? O proprietário, ele é aquele cara que inseriu a instalação no SolarWeb, tá? Então, ele é o cara que cadastrou a instalação no SolarWeb, tá? Ele é o usuário máximo aí, tá? Ele é o usuário máximo, ele é o cara que pode inserir e deletar a instalação do monitoramento, ok? O convidado, ele é o cara que só vai visualizar os dados da instalação. Então ele vai ver ali, por exemplo, a curva de geração, os dados do consumo. Então esse cara ele vai ter acesso somente à visualização. Normalmente, né, o cliente que está instalando, o cliente que comprou um sistema fotovoltaico, ele não tem conhecimento ali, ele não é muitas vezes um cara da elétrica, não é um engenheiro, não é um cara da automação. Então ele não tem às vezes o conhecimento ali. Então ele só quer olhar para o celular dele ou para o computador e ver o gráfico de geração ali, saber quanto ele está gerando, quanto ele está consumindo e tal. Então, normalmente, esse cara vai ser convidado, ok? E o supervisor, basicamente, ele tem as mesmas atribuições que o convidado, mas ele pode fazer algumas alterações ali na sua instalação, tá? Mas são alterações que não vão impactar no funcionamento da instalação. São alterações como mudar o nome da instalação, ele pode mudar a foto que você vai colocar lá no SolarWeb, tá? Então, ele não vai ter efetivamente um impacto que possa interromper o funcionamento da instalação ali, mas ele tem algumas atribuições acima do convidado, tá bom? Muito bem, então a gente tem esses 3 usuários aí no SolarWeb, tá? E quais são os tipos, né, de topologia que a gente pode ter aí para uma instalação, tá? Imagina que esse carinha seja você, né? Você é lá o instalador, o integrador, o cara que vai fazer o projeto, tá? Como você está nessa posição aqui, você pode ser qualquer um dos 3 usuários. Você pode ser o proprietário, você pode ser convidado, você pode ser supervisor. Se caso você for proprietário, você vai, na sua instalação, ceder direitos a um convidado ali para monitorar. Então, imagina que esse cara aqui é o cara que comprou o projeto. Então, ele comprou o projeto de você, você montou o projeto para ele, instalou o inversor, você criou a instalação no seu usuário e você cede direitos de convidado a ele para ele poder ficar monitorando o quanto de energia ele gera ali, tá? A mesma coisa, se você tiver uma instalação, você vai ter ali um convidado e um supervisor, ok? Então você pode ter essa topologia aqui também. Ou você pode ser o convidado da instalação. Às vezes o cliente bate o pé e ele fala: não, eu quero ser o proprietário da instalação. Tá bom.
mas ainda assim é interessante ele ceder os direitos para você ser o convidado da instalação, para você poder monitorar ali também o que está acontecendo. É sempre importante, pessoal, vocês pensarem que na posição de instalador ou integrador, que vocês sempre saibam o que está acontecendo ali no sistema, tá? Então, seja como proprietário, convidado ou como supervisor, tá? Então, essa é uma dica aí que a gente dá, tá? E você pode ser também, obviamente, um supervisor, você vai ter a mesma situação aqui, né? Então, o seu cliente ali vai ser o proprietário, o supervisor, e você vai ser um convidado ou supervisor. Tá? Então, são esses três tipos de usuário. O que, que a gente recomenda? O que, que eu dou de dica aí para vocês que vocês podem fazer? Eu recomendo que vocês sempre sejam o proprietário, tá? Eu recomendo que vocês sempre sejam o proprietário de todas as instalações que vocês efetuarem. Por quê, né? Você sendo o proprietário, imagina, eu tenho a minha conta no SolarWeb. Cada uma dessas casinhas aqui é uma instalação que eu fiz, é um projeto que eu fiz. Então eu vou construindo uma rede de clientes dentro do meu SolarWeb. Eu vou conseguir monitorar todas as minhas instalações e tudo que está acontecendo com essas instalações, tá? Imagina o seguinte, imagina se um dia é, muda a resolução e você precisa incluir um componente dentro do seu sistema fotovoltaico. Você já tem a sua base de clientes aqui, você já tem os sistemas prontos, tá? Você já sabe o que está acontecendo com aqueles sistemas. Então é muito importante que vocês tenham o controle remoto aí dessas aplicações, tá? Para que vocês possam ofertar aqueles serviços, né? Aqueles serviços mais proativos que a gente comentou no início da apresentação. Então a gente recomenda que você sempre seja o proprietário e que você vá adicionando as instalações no seu login aí. E aí você vai ceder direitos, obviamente, para os seus clientes, né? De convidados e supervisores aí, tá? E vai de acordo com o que você planejar, tá bom? Então essa é a nossa recomendação aí para você criar os usuários. Existem muitas empresas, tá? Que o que, que elas fazem? Elas criam um e-mail único da empresa, né? Então a empresa X, então instalações.x@x.com. Então eles vão colocar lá todas as instalações que forem feitas em nome dessa empresa, tá? Os instaladores da empresa vão ter acesso ali ao login, né, do SolarWeb através desse e-mail e eles vão cadastrando nesse e-mail. Então, eles vão criando num único e-mail uma base de dados ali de todas as instalações, todos os projetos feitos por essa empresa. Tá bom? Bacana, né, pessoal? Então, até agora, só vantagem, né? Então, é justamente isso, tá? Então, as vantagens aí para os instaladores primeiro, é uma solução multiplataforma, então você vai poder é, entrar, né? Você vai poder visualizar suas instalações aí, tanto por celular quanto por computador, através de aplicativo. Dentro do SolarWeb também está o Solar Configurator, que é aquela ferramenta que a gente já mostrou aqui em um webinar também, que é a de dimensionamento de sistemas, né? Para responder aquela pergunta que o cliente sempre faz para a gente, né? Ah, mas quantos módulos eu posso pôr no meu inversor? Então, o Solar Configurator ajuda nisso. Então, o SolarWeb é uma solução multiplataforma, vai permitir vocês ofertarem esses serviços proativos, né? Então, a questão das análises, relatório, notificações, todos os dados do SolarWeb, eles vão para um servidor da Fronius, tá? Então isso é bem legal, porque, né, a gente tem a equipe de suporte técnico, né? Já já o Luciano vai comentar algumas dúvidas que estão aparecendo aqui, que eu estou vendo que o pessoal está perguntando bastante. Então a gente tem uma equipe de suporte técnico que tem acesso, né? Quando está interno a Fronius, a gente tem acesso a esse servidor de dados. Então, se por algum motivo vocês tiverem algum tipo de problema ou estão com alguma dúvida na instalação e ligarem no suporte técnico, a gente consegue acessar a instalação, acessar o inversor junto com vocês para analisar o que está acontecendo. Então, puxar os gráficos,
quero saber como que está a corrente ali na MPPT, por exemplo. Então, o nosso suporte técnico consegue acessar junto isso aí, tá? Então, é bem interessante isso também. Então, é um custo-benefício muito grande, né? É gratuito. Vocês viram que aqui para o Brasil, mesmo na versão premium, é gratuito. Vocês não precisam de hardware adicional, porque o hardware já está no próprio inversor, tá? E tem a questão da extensão da garantia também, né? Que a gente já falou isso também, mas se você cadastrou o seu inversor no SolarWeb, você ganha mais 5 anos de garantia, totalizando lá os 7 anos, tá bom? Então agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o SolarWeb, eu vou fazer uma demonstração para vocês, e é uma demonstração que vocês vão poder fazer aí de casa também da empresa e com os clientes, tá? Não necessariamente você vai precisar ter uma conta cadastrada ou ter uma instalação cadastrada, tá? Eu vou mostrar para vocês o ambiente de demonstração. Mas antes, eu vou tomar uma aguinha aqui e vou abrir também aqui para o Luciano fazer um comentário aqui. Luciano, se quiser trazer alguma dúvida aí que está rolando no chat também, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante. Se caso o cliente não possui internet no local, né? Se você consegue puxar esses dados de geração do inversor e tudo mais. É possível, basta você conectar um pendrive no inversor, só que esses dados vão serem computados a partir do dia que você coloca esse pendrive. E aí você consegue ter esses dados gerados numa planilha de Excel, por exemplo. Isso aí, Vitor. Ah, legal. Legal. Tá vendo? O pessoal tem bastante dúvida operacional mesmo, né? Mas é bem tranquilo de fazer, viu, pessoal? É bem intuitivo, tá? Tô vendo que o pessoal tá questionando também com relação ao premium, né? Depois a gente vai deixar algumas informações adicionais aí para vocês também, tá? Vocês vão poder pesquisar mais algumas informações aí, tá bom? Muito bem. Pessoal, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o SolarWeb para vocês. Então, tá aqui o meu navegador, tá? Tô no Google aqui. Levantem a mãozinha aí para eu saber que vocês estão visualizando a minha tela do Google aí, por favor. Beleza. Então, todo mundo visualizando aí a minha tela. Muito bem. Então, o que, que eu vou fazer? Vou digitar aqui Fronius Solar, Solar Web. Beleza. Então, primeiro link aqui que apareceu no Google, né? Ó, solarweb.com. Muito bem. Então, para você fazer o cadastro, o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui, né, em login. Então, você vai clicar lá em login e você vai fazer o cadastro. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é o ambiente de demonstração do SolarWeb. Aí, para isso, vocês não precisam efetuar o cadastro, tá? Vocês vão somente entrar na página aqui, vão clicar em demonstração e vocês vão abrir o ambiente como se já estivesse dentro da sua conta, tá? É exatamente igual quando vocês tiverem a sua conta e quando vocês tiverem as instalações, tá? Mas é um ambiente que vocês podem, por exemplo, eu estou no cliente, quero fazer uma demonstração, abre esse ambiente de demonstração aí, mostra para o seu cliente como que vai ser o monitoramento do sistema dele, tá bom? Então, vou clicar aqui, visualizar demonstração, ok? E ele vai abrir essa página aqui para mim, tá? O que, que é essa página e o que, que é esse ambiente aí, tá? Quando vocês tiverem a conta de vocês e vocês tiverem várias instalações, vocês vão visualizar nesse mesmo formato aqui. Cada uma dessas linhas nessa tabela é uma instalação, tá? Só que o que são essas instalações aqui? São plantas da Fronius, tá, pessoal? Então a Fronius, ela deixa aberto isso para vocês, ela disponibiliza o acesso ao monitoramento do que está sendo gerado nas plantas dela, tá? Então a gente tem aqui Fronius Áustria, a gente tem Fronius Austrália, Fronius Madrid, França, Califórnia, Havaí
Então, várias plantas da Fronius aí espalhadas pelo mundo e a gente consegue monitorar por aqui, tá? Muito bem. Tá uma potência bem baixa aqui, né? Agora, considerando a totalidade, né? Porque a maioria dessas plantas aqui estão na Europa, né? Então, agora já está de noite lá, né? Então, a gente não vai ter uma geração muito eficiente. A gente tem um sistema que está desconectado agora. A produção total aqui 683,83 megawatt-hora e com a tarifa cadastrada, né, tá dando esse rendimento aqui para esse mês, ok? Muito bem, se eu quiser mudar a visualização, eu vou clicar nesse campo aqui com os quadradinhos, tá? Isso aqui que eu estou fazendo, vocês podem fazer aí de casa também, tá, pessoal? Vocês podem. Quem estiver vendo o webinar pelo celular e tiver com o computador parado aí, também pode fazer junto aí, ok? Então, troquei a visualização, ao invés de ver listas, né? Eu estou vendo aqui a imagem de cada uma das instalações, tá? Então, todos esses prédios aqui são plantas da Fronius, tá? Então, por exemplo, aqui, Fronius Madrid, a gente vai entrar na Fronius Madrid aqui. Então, cliquei aqui Fronius Madrid. Então, vocês clicando numa instalação, vocês vão visualizar exatamente nesse formato aqui. Então, quem já tem instalações feitas, visualiza isso. Quem ainda não tem, assim que você encaixar uma instalação lá, você vai visualizar neste mesmo formato, tá? Já tem uma coisa interessante que dá para perceber aqui por essa tela inicial, tá? O que é bem legal aqui? Dá para perceber que essa instalação ela tem o Smart Meter, tá? Como que eu sei que ela tem o Smart Meter? Porque eu estou vendo o meu consumo aqui, tá? Através dessa caixa aqui, potência atual, o que eu tenho? Eu tenho uma bolinha aqui que representa a minha usina, tá? Quanto eu estou gerando com a minha usina. Essa bolinha aqui que tem uma lâmpada são as minhas cargas, então quanto eu estou consumindo de cargas, a minha rede e se eu tiver alguma bateria vinculada ao meu sistema. Como agora lá está de noite, eu não estou gerando nada no meu sistema, então o meu fluxo de energia, tá vendo as bolinhas se movendo aqui, elas vêm da minha rede e vão para as minhas cargas. Então eu tenho aqui 3,96 quilowatts de potência na minha rede e sendo utilizados aí nas minhas cargas, tá? Quando a minha usina estiver funcionando, a gente vai ver esse fluxo aqui de bolinhas também saindo da minha usina, indo para minhas cargas. E quando eu tenho excedente, né, esse fluxo da minha rede ele fica ao contrário. Então, ele vai do meu inversor para a minha rede, ou seja, eu estou devolvendo energia para a rede, tá? O que mais a gente tem aqui de informação, né? A gente tem o rendimento diário aqui, economia de CO2, então ele também mostra essa informação. Eu posso ter uma foto aqui do meu sistema, então posso lá tirar uma foto lá dos meus módulos, do meu inversor, tal, da minha casa ou da minha empresa e colocar aqui. E ele mostra também uma previsão do tempo aqui, tá? Ele pega desse site aqui, forecast.io. Então ele vai mostrando uma previsão do tempo diária aqui e para a semana, tá? Além de também mostrar a velocidade do vento aqui, ok? Então, legal. Então, essa é a nossa tela inicial do SolarWeb, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, essa aba aqui, ó, balanço energético. Então, vou abrir a aba aqui, balanço energético. Muito bem. Então, aqui está o nosso gráfico de geração do dia de hoje, tá? E olha só, como eu comentei que essa instalação tem o Smart Meter, né? Se ela não tivesse o Smart Meter, a gente só veria essa curva verde aqui, né? Que é a curva de geração. Mas graças ao Smart Meter, eu também estou vendo o meu consumo. Então, olha só, essa linha preta representa o meu consumo. E quando a área abaixo da linha preta está branca, significa que eu estou consumindo da rede. Quando a área abaixo da linha preta está cinza, significa que eu estou
consumindo do meu sistema fotovoltaico, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou consumindo exatamente nesse horário, que é às 8h30 da manhã, estou consumindo uma parte da rede e uma parte do meu sistema fotovoltaico, porque o meu sistema ainda não é capaz de suprir toda a minha necessidade de consumo aí, tá? É legal que quando você passa o mouse em cima, né, ele vai te mostrando de 5 em 5 minutos aqui, né? Então ele vai passando de 5 em 5 minutos e ele vai mostrando para nós a potência que foi enviada para a rede. Então, olha lá, 49,80 quilowatts, tá? O que foi consumido, e aí o que foi consumido diretamente, né? Ou seja, o meu autoconsumo, né? Eu gerei no meu sistema fotovoltaico e já consumi, então foi 17,94 e o meu consumo total foi 17,94, porque eu simplesmente consumi tudo o que eu gerei, tá? Se a gente pegar num ponto aqui onde eu estou consumindo uma parte da rede, né? Então, olha só, não estou injetando potência na rede, então zero de excedente. Estou consumindo 7,28 do meu sistema fotovoltaico, porém o meu consumo total é 13,96. Então, a diferença, né, entre 13,96 e 7,28 é o que eu estou consumindo aí da minha rede, ok? Muito bem, a gente já consegue fazer algumas análises a partir desses gráficos aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, né, vamos pegar outro dia aqui, eu separei alguns dias para mostrar para vocês. Dia de ontem, vamos pegar aqui dia 27. Dia 27, né? Olha só, o gráfico bem diferente do que a gente viu hoje, né? Então, um gráfico bem ondulado aí, com bastante oscilação, né? Quem tem uma ideia aí do porquê o gráfico tá desse jeito aí, manda no chat aí, manda nos comentários pra gente aí, por que o gráfico tá com bastante oscilação aí, tá? Mas provavelmente, né, deve ser um dia aí nublado, um dia com bastante nuvens aí, tá? Então, isso dá essa oscilação. A gente viu que o gráfico de hoje lá estava bem bonitinho, né? Estava bem arredondado, né? Bem no formato mesmo que a gente está acostumado a ver, o que já não se reflete nesse gráfico aqui, ok? Muito bem, ó, o pico de potência, né, foi por volta ali do meio-dia, né, ó, meio de 15 mais ou menos, né? Então, uma primeira análise que a gente pode tirar é justamente isso, né? Como que está a condição climática lá da minha usina, né? Muito bem, se a gente voltar aqui, deixa eu pegar um outro dia aqui. Dia 25, né? Ó, dia 25 também foi um dia com bastante geração, né? Ao não ser após as 14 horas ali começou a ter oscilações aqui, né? Então o dia talvez começou a ficar um pouco mais nublado ali ou com bastante nuvens ali, né? Então a partir das 2 horas. E aqui, né, eu posso ver que o meu consumo está muito baixo, né? Então, o meu consumo está bem raso aqui, né? Por que que vocês imaginam, né, que o consumo está bem raso? Dia 25, né? Dia 25 foi um sábado, né? Então, a gente está falando aqui de uma planta da Fronds, dia 25 foi sábado. Então, obviamente, o meu consumo vai ser muito baixo, não tem ninguém lá no escritório, tá? Então, a gente consegue identificar isso aqui também, tá? Então, a gente consegue fazer várias análises aí bem interessantes, tá? Muito bem. Então, dia 26, também domingo. Fora a análise diária, né? Que mais a gente consegue fazer? Aqui a gente está na versão premium, né? Que é a versão gratuita. Né? Eu consigo pegar uma análise mensal também, tá, pessoal? Então ele vai mostrar para mim o gráfico do mês e aqui por dia, né? Então, dia 1, 2, 3, no mês de abril inteiro, até o dia 29, até o dia de hoje. Essa barra significa o quê? O que está em verde é a energia salva na rede, tá? O que está em cinza é o que eu consumi. Então, tudo que está em verde aqui foi o que eu injetei na minha rede, e o que está em cinza foi o que eu consumi. Dia a dia eu consigo ver essa informação. E consigo ver essa informação também por ano, né? Então, se a gente pegar aqui 2020, né? Estamos em abril, então ele vai mostrar para mim o gráfico do mês, o quanto foi salvo na rede e o quanto foi consumido
diretamente, né? Então, energia salva 7,12 megawatt-hora, consumido diretamente 2,65 megawatt-hora, significa que o meu consumo próprio foi em torno aí de 27%, né? Olha só, se a gente pegar abril do ano passado, a gente consumiu, esse ano aqui a gente consumiu 2,65 megawatt-hora. Se a gente pegar abril do ano passado, deu 4,32 megawatt-hora, né? Praticamente quase o dobro aí desse ano, né? Por quê, né? A gente pegou a Fronius lá de Madrid, né? Infelizmente a Espanha está passando por um período bem conturbado lá do coronavírus, o pessoal está em lockdown, né? Então o consumo foi cortado aqui praticamente pela metade, né? A gente consegue ver isso por essa análise gráfica aqui também, tá bom? Legal. E consigo também fazer o levantamento total desde quando o sistema foi instalado, né? Desde quando o monitoramento foi ativado lá. Então, 2018, 2019 e 2020. Ok? Legal. Então, essa aqui é a aba balanço energético. Existem outras funções, aí a gente não consegue passar tudo para vocês porque não dá tempo, mas como eu falei, vocês têm acesso a isso aqui, vocês conseguem depois navegar e se divertir um pouco em casa monitorando o que está acontecendo na Fronius, tá? Então não são dados simulados, são dados reais aí mesmo, tá? Uma outra aba que eu queria mostrar é dentro dessa aba análise, tá? Nessa aba análise, eu tenho todos os dados aqui dos sistemas dos inversores que estão vinculados a essa instalação, tá? E aí, se eu clicar aqui em histórico, eu tenho aqui os dispositivos. Então, ó, essa instalação ela tem vários inversores, né? Tem inversor primo, Simo, Galvo. Vamos abrir um aqui. Então, vou selecionar lá em dispositivos um primo de 5 kW, tá? E em canais, eu quero visualizar para o dia de hoje aqui como é que foi o comportamento da corrente na MPPT1 aí do inversor. Então, vou corrente MPPT1, vou dar um OK. Pronto, ele vai gerar para mim o gráfico de corrente aí para o dia de hoje, tá? Então, a corrente ali por volta das 8 horas da manhã estava em torno de 0,37 ampere, foi subindo até chegar aqui próximo no meu horário de pico aqui em torno dos 6,74 ampere a 1h30 da tarde mais ou menos, tá? Então consigo monitorar o que está acontecendo na MPPT desse inversor. Ah, mas o primo tem duas MPPTs, tá bom? Então a gente consegue colocar as duas aqui também, tá? Então adicionei a segunda MPPT e olha que o comportamento delas estão bem parecido aí, né? Teve só aqui um desvio nesse horário aqui, onde uma estava em torno de 7 ampere, a outra estava dando 6,81 ampere, tá? E posso adicionar também a minha curva de potência, né? Então aqui a minha potência total desse inversor. Então a minha curva roxa aqui é a potência total desse inversor. Então o pico dele aqui ó, chegou nos 5 kW, né? Até passou um pouquinho, 5,06 kW. Então consigo fazer uma análise de hoje. Se eu quiser voltar o dia, eu consigo voltar aqui também, dia 28, tá? Tá carregando aqui, tá um pouco lenta a internet para carregar. Então, olha só, no dia 28, né, eu percebo uma oscilação muito grande aqui de corrente, né, que foi aquele dia aqui no balanço energético a gente viu que estava um dia provavelmente nublado aí com bastante nuvens, né, para a gente verificar uma oscilação como essa aqui, tá? Então a gente consegue fazer todas essas medições aí. Deixa eu ver aqui, eu separei um outro dia bem legal, no dia 26, era aquele gráfico onde a gente atingiu o pico. Olha que legal a análise que a gente pode tirar desse gráfico aqui, né? A gente atingiu o pico de potência aí por volta da meio-dia 45, tá?
mas esse pico ele foi se estendendo aí até 3 da tarde, até quase 4 horas da tarde, aí a gente estava ainda no pico do inversor, né, 5 kW, né? Significa o quê? Que esse inversor ele está trabalhando em regime de overload, né? Lembra que a gente falou de overload há uns dias atrás, aí, onde eu tenho uma quantidade de módulos maior do que a saída nominal do meu inversor, né? Isso me garante eu ficar naquele pico nominal do inversor por mais tempo, né? Então a gente consegue identificar isso através dessa análise gráfica, né? Fora toda a questão ali que a gente viu de sombreamento e tudo mais, tá? E não só a conexão CC, a gente pode também tirar análises da conexão CA ali do nosso inversor, tá? Então eu quero, por exemplo, né? Eu quero ver a tensão CA em uma das fases aí com relação à potência do meu inversor. Então, olha só, né? Olha que interessante. Deixa eu pegar um outro dia aqui. Ó, esse dia aqui tá legal para a gente identificar o pico aqui. Então, esse gráfico em vermelho é a minha tensão da rede, né, da concessionária, e o roxo é a minha potência, né? Então, olha só, lá na Espanha, né, a rede, a tensão também vai variar, né? Então, começou aqui 230, 231, 232 volts. Quando eu cheguei no meu pico de geração aqui, né, meio-dia e 10, a minha tensão estava em 241,10 volts. Então, realmente, né, quando eu chego no meu pico de potência ali do inversor, você pode ter uma elevação da tensão, tá? Isso ocorre por N fatores, né? Eu já vi muita gente reclamando, né, falando: "Ah, mas o meu inversor ele desarma quando chega no pico ali de geração". Isso é uma proteção, né? Então isso aí pode estar ligado a problemas que você tenha na instalação, mau dimensionamento dos cabos, mau dimensionamento do transformador, ou até mesmo oscilação aí na rede da concessionária, tá? Então você consegue identificar esse tipo de problema aí. Nesse caso a gente não teve corte, né, de o corte da potência ali do inversor, então o inversor estava trabalhando dentro do range, mas dependendo da situação aí você pode ter um corte, sim. Mas você consegue através desse gráfico identificar o que está acontecendo aí no seu sistema, tá bom? Bom, pessoal, queria deixar com vocês aqui também os nossos contatos. Então, vocês têm aí o e-mail do marketing, o e-mail de vendas e também um QR Code aí para acesso do nosso canal no YouTube. Então, assinem lá o canal, se inscrevam no canal da Fronius, tá? Tem uma playlist lá que é a Fronius Brasil. A gente posta semanalmente os conteúdos que estão sendo apresentados aqui no webinar, a gente está postando lá no nosso canal. Não estão todos ainda, peço desculpas aí até pela velocidade que a gente está postando, a gente está fazendo o possível para colocar bem rápido aí, tá? Mas se inscrevam lá no nosso canal. Vou deixar o contato também do nosso suporte técnico. Quem não anotou ainda o novo e-mail do suporte técnico, anota aí, tá? suporte.solar@fronius.com, tá? Então anota aí. Enquanto eu vou beber uma água aqui, vocês vão anotando esse e-mail. E agora, né, vou abrir para algumas dúvidas aí que apareceram no chat, tá? Algumas dúvidas que surgiram. Vou ver se os nossos especialistas aqui também querem trazer alguma informação. Luciano, tem alguma coisa legal aí que a gente pode destacar para o pessoal? Tô vendo que tem muita pergunta aqui no chat, né? Tem muita dúvida. Como é que tá aí? E sim, tem uma dúvida aqui bem bacana, que seria qual é a preferência, né, de utilização de um notebook ou de um smartphone para realizar o monitoramento. Nós sempre recomendamos ter um notebook que fica mais claro e mais viável, né, para realizar o monitoramento. E além de você conseguir abrir mais guias no notebook, para você ter uma visão mais ampla, te ajuda na facilidade e na rapidez da configuração do monitoramento. Ah, legal.
Bacana. No notebook você vai ter a tela maior, você vai poder ver o gráfico de uma forma mais fácil ali, né? Mas no celular é legal que você quer bater o olho rapidamente ali para saber quanto você está gerando de energia ou quanto está sendo consumido, você consegue ver através aí do smartphone sem problema nenhum, tá? O pessoal está comentando aqui com relação à aquisição do SolarWeb Premium, tá? Pessoal, é bem simples, tá? Vocês entrando na abinha lá de cadastro, né? Você vai fazer o login e vai ter um botãozinho ali, né? Depois que você fizer o login, que é o upgrade para a versão premium. É só você clicar lá e seguir os passos, tá? Você vai adicionar o produto lá na sua cesta e quando você for finalizar a compra, vai aparecer o valor ali de 0 euros, tá? Então é bem tranquilo aí, tá? Eu tô vendo que o pessoal gostou bastante da questão das análises, né, que dá para você fazer. Eu vou abrir aqui para o Thiago fazer um comentário também. Vamos lá, Thiagão. Opa, tudo bem, Vitor? Estão me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Ah, perfeito. Bom, é só um comentário rápido aqui. Primeiro, parabenizar aí você pelo webinar, né? Muita informação boa aí que a gente da Fronius trouxe para o pessoal que está assistindo hoje. É só um comentário rápido, não sei se o pessoal pegou nessa parte que você comentou sobre os direitos, né? Mas algumas pessoas falaram que criam usuários novos para cada instalação que são realizadas, certo? Se você cria para o seu cliente final, gente, não tem problema nenhum, tá certo? Mas o importante, que o Vitor mencionou também durante a apresentação, sempre manter a instalação no seu cadastro principal. Tá? Você, como empresa, né, ter somente um e-mail para registrar as instalações da sua empresa, né, de todos os seus clientes. E adicionar os seus clientes com os direitos que o Vitor mencionou. Tá? Isso é importante porque nós, da Fronius, a gente sempre faz um levantamento, né, de quais são as empresas que têm mais instalação. A gente, às vezes, faz um contato proativo com essas empresas, né? Então, sempre manter sempre no mesmo e-mail, tá certo, gente? O Vitor explicou lá a questão dos direitos, né? Uma questão muito simples de realizar, mas tenham isso em mente, tá certo? Obrigado, Vitor. Era só um comentário rápido mesmo, que eu vi que o pessoal estava perguntando aqui, né? Esse comentário surgiu algumas vezes aqui no chat. Não, beleza, Thiago. Não, é bem importante destacar essa informação. A gente colocou na apresentação aqui, né, uma recomendação que a gente faz, né, de vocês sempre serem o proprietário. A gente sabe que tem cliente que vai bater o pé, ah, não, eu quero ser o proprietário, embora ele realmente, dependendo do caso, ele nem precise saber sobre essa questão dos usuários, né? E aí, nesse caso, o que você pode fazer é adicionar ali o seu e-mail como convidado mesmo, tá? Mas é importante que você tenha acesso à instalação, que você consiga visualizar a instalação remotamente, porque isso é só benefício aí para vocês e para a empresa de vocês. Eu vou abrir agora também aqui para o Ariel fazer um comentário. Vamos lá, Ariel. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aí, pessoal. Só queria fazer alguns comentários aí sobre algumas dúvidas que têm chegado, como, por exemplo, a questão de comandos para o inversor, né, comandos remotos, né? Na semana passada, o próprio Vitor fez um webinar sobre isso, né, sobre a comunicação Modbus. Existem, sim, alguns comandos que são possíveis você enviar para o inversor, tá? E em caso de dúvida, vocês têm que consultar aí o catálogo, desculpa, o manual do Data Manager, tá? Ah, mas eu não tenho, eu não sei onde achar. Ok, entre em contato lá com o nosso suporte técnico, que o pessoal vai poder encaminhar para vocês esse manual, tá? Uma outra dúvida aqui, Vitor, que o pessoal acabou nos questionando, é com relação ao seguinte: eles viram as telas que você mostrou, tá? Com relação ali enfim, o gráfico de injeção, de consumo, etc. E algumas pessoas estão questionando que não conseguem visualizar daquele jeito, tá? Também foi o tema do nosso webinar na segunda-feira, tá? Que o Thiago apresentou sobre o Smart Meter, tá? Então não adianta nada a gente ter o acesso premium, tá? Por exemplo, e não ter o Smart Meter, né? Então as nossas informações elas não vão ficar, não vão ser tão completas assim como as que o Vitor mostrou para nós, né? E uma outra questão, Vitor,
sobre a visualização de mais outras grandezas aí, né? Então, por exemplo, se a gente tiver aí a temperatura, como medir a temperatura, como medir a velocidade do vento e etc. A gente possui, tá, um acessório chamado Sensor Box. Tá? Esse Sensor Box você acopla alguns sensores, tá? E aí você consegue fazer como se fosse uma estação solarimétrica, né? E aí você consegue visualizar esses dados todos ali dentro do SolarWeb, né? Então aí depois, se vocês quiserem dar uma fuçada legal aí nessa página de demonstração, algumas das plantas aí possuem sensores. E aí dá para vocês verem como é dada essa visualização, como que vocês conseguem visualizar, tá bom? Só pedir uma gentileza, Vitor, se você puder voltar então na tela do contato do suporte técnico, só para o pessoal realmente fixar, né? E em caso de dúvidas, mandar um e-mail lá para o pessoal, beleza? Obrigado, Vitor. Beleza, muito bom, Ariel. É importante destacar isso, né? Que para você visualizar uma maior quantidade de variáveis ali, né? Você tem que ter o Smart Meter para você poder avaliar o consumo, né? No caso, você migrando para a versão Premium, né? Se você não tiver o Smart Meter, a vantagem que você vai ter é você poder visualizar os dados num período maior, né? Mas essa questão do consumo e tudo mais, isso aí realmente você precisa do Smart Meter. E aí o Ariel falou muito bem, né, que a gente mostrou para vocês aqui uma das plantas, né, a da Fronius lá de Madrid, mas vocês viram que tem outras ali e tem outras plantas que possuem, por exemplo, banco de baterias, né? Então vocês vão conseguir visualizar também, por exemplo, a carga da bateria no SolarWeb. Então tudo isso linkado, vinculado ao nosso monitoramento aí, tá? Pessoal, a gente está chegando no horário aqui já do, do webinar, tá? Então, 6 horas aqui. Lembrando que amanhã a gente vai ter o sorteio do inversor. A gente vai ter um sorteio ao final da apresentação, então é importante que vocês assistam a apresentação inteira e fiquem para o sorteio, porque se a gente sortear e a pessoa não estiver online, ela não vai levar o inversor. Isso aconteceu semana passada, o pessoal viu, tá? O pessoal tá de prova aí que a gente sorteou o Smart Meter e a pessoa já tinha saído da sessão e aí ficou sem, a gente sorteou de novo. Então amanhã a mesma coisa e amanhã a gente vai falar, né, sobre o comparativo entre o inversor Fronius, né, inversor string e os otimizadores, né? Quais são os diferenciais, os benefícios, aplicações aí, o que a gente tem, o que a gente não tem, tá? Então a gente vai abrir bastante informação para vocês aí, então participem que vai ser bem legal, tá? Mais uma vez eu quero agradecer aí a apresentação de todos, lembrando que em breve a gente vai disponibilizar isso aqui também no YouTube, tá? No canal lá da Fronius. Então, fiquem atentos a isso aí também. Ajudem a divulgar, tá? Então, amanhã vai ser um tema bem legal. Então, a gente pede que vocês ajudem a divulgar bastante aí. Convidem os amigos, convidem o pessoal da empresa aí de vocês, tá? E aí, qualquer dúvida adicional que vocês tiverem aí, contem com a gente. Pode mandar e-mail, pode mandar mensagem. A gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? Eu vou deixar o chat aberto aqui para responder mais algumas perguntas via chat, mas eu vou encerrar o áudio, tá? Então, é isso aí, pessoal. Até amanhã. Imagina vocês terminando a semana amanhã com um inversor na faixa aí, né? Ganhando um inversor no sorteio, tá? Então, vamos torcer aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Boa noite.